Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho. Hoje vamos falar do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Separeis que Deus Juntou. Um tema palpitante, um tema difícil para nós. E vamos ver o que a gente consegue comentar disso, não é, Lígia Simões? Bom dia. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, pessoal, grupo amigo que tem acompanhado conosco as nossas conversinhas. O Pedro, nós vamos conversar, não é? Eu acho que entendendo o desafio que é conversar sobre esse tema. Hoje cedinho, eu estava aqui recordando o o comentário de Kardec, né, sobre esse capítulo, e há um momento em que ele diz que todas as nossas dúvidas desaparecerão com o nosso progresso moral. Ah, que Eu acho ótimo, né? que Vamos deixar. Que não, eu ótimo. acho que isso já nos faz começar a conversa numa condição de humildade, É, porque ainda não temos essas luzes que podem nos esclarecer totalmente. Mas lembrando que sempre o conflito, a dúvida, já são um primeiro passo para o esclarecimento, não é verdade? é verdade. E esse capítulo é um capítulo, talvez um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É muito pequenininho, tem apenas dois itens, que um fala sobre o casamento e um fala sobre o divórcio, e são apenas comentários de Kardec, não tem instruções dos espíritos, Muito o que também interessante isso, é muito curioso. Então, eu acho que a gente pode dividir aqui o nosso comentário, e sem ser muito extensivo, porque nem Kardec foi, né? Ele faz Nem um os comentário espíritos quiseram dar e, pois é, palpite. ninguém quis falar muito sobre isso. Então, eu acho que a gente não deve se arvorar também muito. Falando primeiro sobre o casamento, depois sobre o divórcio, não é? Comentando também essa passagem de Jesus, que é a única passagem também que Kardec traz, né, para esse capítulo. Então, Então, eu acho que aqui há algumas passagens de Jesus que são bem significativas nessa passagem dele, né? A questão se pode ou não haver a separação, não é isso? A pergunta que é feita. E a primeira questão que Jesus diz, né? É, não são só duas carnes, mas uma carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou, né? isso é o Gênesis, né? Isso é o Antigo Testamento. Isso, mas Tá. Jesus está ratificando isso, né? Jesus tá referendando essa ideia, né? Sim, Ele diz: sim, Você ele não faz a escutou isso? referência. É. Assim já não serão duas carnes, mas uma só. E não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Vamos Essa voltar um pouquinho. Ah, pode começa. falar, não pode falar, Não, 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 eu ia voltar um pouquinho certo? Pode voltar. nessa, na análise dessa passagem, porque começa a narrativa de Mateus dizendo para nós que os fariseus vieram tentar Jesus. O que os fariseus queriam era verificar o conhecimento que Jesus tinha da lei mosaica e do Antigo Testamento, né? Eles queriam ver o conhecimento de Jesus e como ele se posicionaria. Ele se atreveria a contestar o Antigo Testamento e a lei mosaica, Moisés, na verdade? E o que eles perguntam, Pedrinho, é sobre a causa da separação. Qual deveria ser o motivo? Porque é muito importante a gente lembrar que a essa época a lei mosaica já permitia a separação. Não chamava de divórcio. Divórcio, eu acho que é um nome mais.
Mais moderno, atual, né? Mais recente, contemporâneo, mais moderno. contemporâneo. Mas na lei mosaica, é interessante isso, eles já aceitavam a separação, e a questão para eles era a discussão de qual deveria ser a justificativa da Para separação. que o homem Porque despedisse a sua mulher. o homem despedia a mulher. Havia um grupo que achava que só em caso de adultério o homem poderia despedir a mulher. Vamos usar, você lembrou bem, a, O termo, a né? palavra, o termo usado aqui na passagem evangélica. E outro grupo achava, haverão duas correntes, que o homem poderia, se justificando por qualquer motivo, vamos dizer assim, despedir a sua mulher. Mas é interessante registrar que já havia uma lei civil à época organizando isso. Por quê? O homem, para despedir a mulher, ele fazia um documento público e ele despedia a mulher, mas tinha que devolver também o dote que havia recebido na época do casamento. Então, já havia uma organização civil, não é? Para Aham. essa questão. E o que eles queriam saber é qual é o motivo. Tudo bem, o homem pode despedir a mulher naquela época, a mulher não despedia o homem, mas o homem despedia a mulher. E eles vêm, é interessante, tentar Jesus. Eles queriam, hoje a gente diria, pegadinha, né, É. Pedro? E Eles fazem Jesus, diversas vezes isso, né? Muitas vezes. muitas vezes, você lembra bem. E Jesus é, Recorda para eles a lei percebe mosaica. isso, percebe isso e pedagogicamente devolve a questão para eles. Vocês estão me perguntando, mas vocês não leram? Jesus reafirma Moisés e o Antigo Testamento. O que vocês leram? O que tem lá no Gênesis? Lá no Gênesis diz: com o casamento já não serão duas, mas uma só carne. Isso é do Gênesis. E Jesus, porque o não separeis o que Deus juntou não está no Gênesis. É Aham. Jesus que corrobora. Se é assim, serão só uma só carne, não separeis o que Deus juntou. E eles, então, aí fizeram uma nova questão, não é? Quando eles vão perguntar, então, é exatamente isso. E como é, então, que Moisés, eles voltam a questionar Jesus, como é que Moisés, então, permite que o marido dê à mulher um escrito de separação e a despeça? E é quando Jesus diz da dureza de coração, que é um outro momento da análise desse texto. Sobre o inicial, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente devia comentar aqui a ideia do não separeis que Deus juntou, né? Que é, vamos dizer assim, um dos fundamentos principais da ideia do casamento, não é? E Sim. que vem trazer para a gente uma ideia de um casamento que se perdura no tempo, né? Você Uma quer ideia. falar isso agora? Ué, Você mas não acha? a gente não vai falar primeiro do casamento depois do divórcio? Não, deixa só. Mas eu acho que a gente poderia terminar. Deixa eu terminar, então, aqui a passagem do Evangelho. Sim, claro. Porque quando eles então dizem, mas aí, Senhor, né? Senhor, mas Moisés, o Senhor está dizendo que não é para separar, mas Moisés deixa separar. A Aham. lei mosaica permite que o homem despeça sua mulher, com um escrito de separação, um tal escrito de separação. E Jesus responde: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedisseis suas mulheres. No começo não foi assim. Então, veja, no começo não foi assim, Kardec vai explicar mais tarde para nós, não vou falar disso agora. O que fica de questionamento importante para mim, Pedrinho, nessa Hum, passagem, é o foi por causa da dureza do da, coração. da dureza do vosso coração. Uhum. E aí a gente vai pesquisar, eu fui pesquisar,
o que aqueles que sabem mais do que a gente, como interpretam essa passagem, e gostei muito do entendimento, de buscar uma interpretação, um entendimento disso, tomando por referência a carta de João, a primeira carta de João, que é um trecho belíssimo, quando ele fala de amor. E ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Essa referência de João, Deus é amor. Aí a gente volta a Jesus. Não separeis o que Deus juntou. Mas se Deus é amor, sim, se amor é a maior e melhor expressão de Deus, nós podemos dizer: não separeis o que o amor juntou. E aí a gente entende perfeitamente, porque o que separa é a dureza de coração, é a ausência do amor. Me parece, Pedro, que depois o comentário de Kardec vai ratificar isso, dizendo para nós, como ele diz, não é, que enquanto houver o amor, não sendo a afeição mútua, a única determinante do casamento já mudou. Já a separação pode até se tornar necessária, não é verdade? Se torna necessária então, quando a base do casamento não é o amor. Quando não é o amor. Então, a questão está na dureza do coração. É preciso que haja amor. Agora, você vai me permitir só mais um minutinho para que eu diga a você. A nossa grande dificuldade, ou melhor, a nossa grande diversidade, criando pontos de vista, compreensões, entendimentos, possibilidades de realização diferentes, é porque nessa vivência do amor, nós ainda somos totalmente preliminares, totalmente jardim de infância. A gente está longe de entender o que seja, na sua essência mais profundo, o sentimento do amor, quanto mais as manifestações do amor. Então, é muito importante, eu acho, para a gente começar a nossa conversa, porque eu estou quase fazendo uma palestra. E pois é, estou esperando a oportunidade aqui. Estou esperando. Deixa eu te dizer, é muito importante a gente perceber que cada um de nós vai precisar se avaliar as suas possibilidades, a sua compreensão. Nós somos tão diferentes, oferecendo a essa realidade do casamento o melhor de nós mesmos, mas jamais nos comparando uns aos outros, porque nós ainda somos jardim de infância nessa experiência do amor. Agora eu quero ouvir você. Sem dúvida, a gente não deve se comparar a ninguém, cada um tem cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia Verdade? Olha. O poeta, né? Uhum. Mas eu acho assim, Caetano, não separei isso né? que Deus juntou, traz uma impressão para a gente de uma vinculação, né? Principalmente quando a gente fala do casamento, trazendo uma ideia muito forte da indissolubilidade do casamento, porque se Deus juntou, a gente não separa, né? Então, se eu de fato amo, eu não devo separar, né? E aí a gente cai numa dificuldade de compreensão, tanto por conta, acho que principalmente por conta da dificuldade de entender isso que você está falando, que é o que é o amor, afinal de contas, né?
E qual o sentido do casamento que a gente vai ver depois no Livro dos Espíritos. Mas eu acho que a primeira ideia é que a ideia do amar, mesmo aqui na codificação, ela é muito ampla. Ela vai desde a afeição mútua até o orar pelo inimigo, como símbolo maior da perfeição que a gente já viu aqui no capítulo Sede Perfeitos. Ora, se a expressão máxima, né, da perfeição é o amar, é o orar pelo inimigo, é porque isso é uma expressão de caridade, de amor, de alguém que está conciliado com o outro, que perdoa, que não tem sentimento mal, não é? Então, vai desde a afeição mútua até esse outro limite, né? Mas por que isso é importante? Sim, mas por que isso é importante? Porque quando a gente vai olhar no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o casamento, depois a gente vai voltar aqui para o Evangelho no comentário de Kardec. O casamento, qual é a mesma aquela definição que tem no Livro dos Espíritos? A união de dois seres. A união de dois seres é baseado real e na solidariedade fraterna. Exatamente, exatamente. Respeito mútuo, afeição real, solidariedade fraterna. Isso. É a união permanente de dois seres baseado na solidariedade fraterna. É isso, né? E aí, a gente tem nenhuma união permanente, que o permanente aqui é contrário ao fortuito, não é? Então, não é uma ação fortuita. É uma ação que você vai estabelecer uma relação com o outro, né? E ao estabelecer uma relação com o outro, uma relação permanente, na nossa condição, é impossível que eu não mostre para o outro, que um não mostre para o outro as suas imperfeições. Não mostre para o outro, deixa eu pensar um pouquinho, as suas imperfeições. Claro, porque como é impossível que eu não mostre para o outro as suas imperfeições? As minhas imperfeições. As suas. Cada um vai mostrar para o outro. Cada um vai mostrar para o outro as suas imperfeições, porque você está lidando com o outro de forma permanente. Os suas aí, as minhas, não a do outro. Cada um vai mostrar para o outro as suas imperfeições, certo? Então, uma relação permanente é uma relação em que você tem que conviver com as dificuldades do outro, com as imperfeições do outro, necessariamente. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. É verdade. Não é? Então, o amor, ele é afeição, mas ele é caridade, devotamento, abnegação, perdão, paciência, não é? Todos esses elementos. Hã? Quando a gente consegue tudo isso, né? Mas quando a gente não consegue, a dureza de coração. Então, uma outra questão em relação ao casamento, aquilo que a gente está falando, é a questão do permanente, da relação permanente, né? Porque a ideia de uma relação permanente dá a gente tem uma interpretação muito comum de uma relação não separeis que Deus juntou. No Livro dos Espíritos diz que o casamento é uma relação permanente, não fortuita, né? Mas o que significa exatamente esse permanente, né? Se a gente for pensar, a relação mais permanente que nós temos, né, nas nossas vidas é a relação de pais e filhos, né? Que é uma relação que dura a vida toda. Mas isso não significa que seja uma relação que nós vamos ficar sob o mesmo teto com os filhos eternamente, né? A relação, o que a gente tem que entender é que quando diz uma relação permanente e que não se separeis que Deus juntou, significa que o amor nos une de tal maneira que onde quer que nós estejamos, em que momento nos encontremos, nós vamos estar vinculados com o amor. Me parece que essa interpretação é a interpretação da família espiritual. Certo? Exatamente. Porque nós temos essa ideia, né, de permanente enquanto infinito. E tudo que é do homem, do material do homem, é mutável, é perecível, é finito. Exatamente. Então, é assim
é o que é de Deus. Kardec Exatamente. começa o item 2 dizendo isso. Imutável só o que vem de Deus. E Isso é todas as muito nossas relações, interessante. e todas as nossas relações com as outras pessoas, mesmo do casamento, elas são impermanentes. A gente tem um tempo de permanência com as pessoas e depois a gente refaz os vínculos com outras pessoas em outras encarnações, mudam as posições, não é? Então, é aí que entra um outro elemento que é importante da gente considerar aqui. Qual é o propósito do casamento e qual é o caráter divino do casamento, Sim. né? Quer dizer, a gente casou dentro de uma programação espiritual, se a gente quiser, mas qual é a finalidade do casamento do ponto de vista espiritual? Espiritual, porque Kardec, no item 3, ele vai colocar exatamente isso que você está chamando a atenção. Existe uma lei divina material, é a reprodução dos seres sem a qual o mundo corporal pereceria. Sim, Lei de reprodução livre dos espíritos. Mas Kardec diz, há uma outra lei divina imutável, exclusivamente moral. Não é sim, verdade? sim. Qual é essa lei exclusivamente moral? A lei de amor. A lei de afeição, né? A lei de amor, A lei de afeição. afeição. Mas veja que nessa passagem, quando ele vai falar isso, ele vai falar de com um complemento. Não é só a afeição, né? Ele vai dizer, primeiro, no item 2 ainda, que no casamento o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres, Isso. certo? E no item 3 ele vai Isso é dizer material, né? Isso é o que é de isso, material. mas que não deixa de ser uma finalidade divina do casamento, Porque a lei de reprodução é certo? divina. É uma Exatamente, lei exatamente. divina. Ele vai dizer, quis Deus, e que, aí, um parênteses, né? E que a reprodução não fosse feita apenas de forma, como é que eu falei, o contrário de permanente, né? Impermanente, perecível, Não, é ocasional, mutável, né? Assim, ocasião fortuito, né? fortuita, Fortuito, né? fortuita. Não em relações fortuitas, né? Então, em relações, aí que ele vai falar aqui da afeição. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelo laço da carne, mas também da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos, então você se Sim, liga espiritualmente com alguém, né? Com quem você tem uma afeição, ele não fala nem amor, né? Então, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e fossem dois, e não somente um, para amá-los, cuidar deles e fazê-lo progredir. Então, veja que existe um propósito no casamento que é a formação da família nesse sentido, de crescei-vos e multiplicai-vos, não é? Que essa afeição é, mútua ela seja a base, né, do relacionamento, porque nós sempre vamos ter dificuldades no relacionamento, porque nós somos pessoas difíceis, né? Então a gente tem perfeito. que exercer no casamento a caridade, sobretudo, né? Que é uma expressão do amor e, tudo isso para tornar para facultar, né, o desenvolvimento daqueles que virão, né? Amá-los, cuidar deles e fazê-los progredir. Não é isso? Então, É essa isso. concepção do casamento me parece que é uma concepção muito diferente da convencional que a gente tem, Aham. não é? De que uma ideia de necessariamente ficar para toda a vida ou coisas desse tipo, né? Aqui está muito claro. E aí a gente poderia até pensar daquele jeito, né? Que a gente já conversou de outras vezes. Uma É, vez que você, né, cumpriu a tarefa do casamento, você né, não só foi uma pessoa que amou o seu parceiro, o seu cônjuge, seja quem for, né? Teve a sua família, criou os filhos, né?
Bom, e aí, né? E o que é o Acabou a casamento depois tarefa? disso? Acabou a tarefa? Acabou? Essa é uma É. questão, né? Não vamos responder aqui, mas fica uma questão para a gente pensar. Ah, é verdade, é verdade. Porque aqui é um ponto de vista da lei divina material. É lei divina material. Isso, mas a A espiritual é a formação afeição da entre os, entre família, os, entre os seres, sim, a né? afeição da família. Agora, a questão é exatamente a manifestação da afeição, e Kardec, Pedro, nesse momento, ele é muito pé no chão, né? Porque essa questão da afeição, que é também uma palavra que ele usa, ele diz: olha, mas em muitas situações não se leva em conta a afeição, não é? São outras as Os motivações do propósitos para o casamento. casamento, né? A afeição muitas vezes é rompida por conta da dureza do coração, que ele define como manifestações de orgulho, de vaidade, de cupidez, de todos os interesses materiais, e aí desvirtua-se totalmente a finalidade do casamento, não é? Uhum. Então, é, ele coloca isso para depois ele até introduzindo já o pensamento de divórcio, ele dizer para a gente, bem, se a coisa já chegou nesse ponto, não é melhor parar por aqui? Porque ao invés de você conquistar virtudes, você está ampliando responsabilidades e comprometimentos. Então, interrompe. É. Para não fazer o mal, é melhor evitar a situação quando o trem, Emmanuel usa essa O mal pior, expressão, né? o mal pior, o trem já descarrilou. É. E isso não há mais afeição, amor, a lei de amor não está imperando. Não há respeito, não há afeição, não há solidariedade. O contrário de tudo isso, muitas vezes, nos mostra que é um mal menor deixar a programação no meio, vamos dizer assim, Eu prefiro não, e não, não pensar aguardar uma necessariamente em outra. programação, mas eu acho Então, que é você isso, não né? gosta da programação, eu Eu, sei, mas eu de repente me lembro dela. Vamos É porque lá. eu acho que mas eu acho que é isso, é um mal menor. Então, é importante pensar que quando a gente chega nesse limite, é porque em algum momento houve a dureza do coração. De Já alguma vem, já parte, estamos totalmente de da alguma dureza do parte. E coração. aí, eu acho que é muito importante voltar no capítulo do Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos, né? Sim, Que tem tanto a discussão dos tiranos domésticos, não é? sim. Quanto daquilo que a gente comentou no capítulo dos mansos e pacíficos, daqueles que são violentos de forma doce, né? As Então, agressões as agressões subliminares. exatamente subliminares, né? Aquele felzinho que você deixa, aquilo, né? Então, é, às vezes, uma pessoa chega e diz: Olha, eu não quero mais, mas ela só está expressando o que a outra já cansou de fazer para ela, entendeu? Porque é, Aham. é uma relação. Então, a grande questão para a gente pensar a nós mesmos é pensar não o que o outro faz e não acusar o outro, mas o que a ação do outro desperta em mim e qual é o meu compromisso diante disso. Como eu reajo Como eu diante do reajo, o outro. quanto eu estava até pensando, né? A gente está passando por uma conjuntura muito difícil, né, social, Uhum. que a gente vê as pessoas com muitos comentários raivosos, etc., né? Muito difíceis, etc. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, é, se a gente está nesse clima tão adverso, né? É, O que a gente, como cristão, devia pensar?
isso deve mobilizar em mim não o meu pior lado, mas o meu melhor lado, porque é exatamente o oposto, na mesma intensidade, que pode anular essa situação, né? Então, às vezes a gente está num contexto, né, familiar muito adverso, e é isso que a gente está falando aqui, e a gente tem que pensar, o que que isso está mobilizando em mim, não é? Isso está mobilizando em mim raiva, né? Ah, ele fez comigo, eu vou fazer também, ou despertando em mim a ideia de que eu tenho que fazer muito mais, muito melhor para né? Dar conta Manifestar daqui. verdadeiramente na relação com o outro aquilo que Jesus, que é o nosso modelo e guia, manifestou para nós. Se o outro está, e aí nós estamos falando do outro, do cônjuge, porque você abriu para essa Sim, situação atual. Se você percebe o outro numa situação de desequilíbrio, de desajuste, mais misericórdia, sim, mais sim, compaixão, sim, mais sim, piedade, mais sim, compreensão. sim, é isso, E, é de isso. maneira geral, a gente reage diferente, né? Exatamente, exatamente, A gente exatamente. entra na contenda, Entra na onde a gente contenda. deveria ser pacificador, Exatamente, conciliador. Eu, conciliador. eu É acho que uma é a boa grande questão, palavra. conciliador, porque a Muito dureza de bom. coração, ela é exatamente a expressão da incapacidade de conciliação. Dureza Lembra? de coração abre para uma incapacidade de exercício das virtudes. E aí você Sim, lembra que eu disse lá no início, a gente ainda está no exercício do amor, aham, o amor que é a base de todas essas virtudes, nós ainda estamos engatinhando, sim, não sim, entendemos nada disso, sim. não é Porque verdade? a gente pode ficar num dilema aqui, né? Quer dizer, o Espiritismo não necessariamente diz que o casamento é para toda a sua encarnação, porque ele pode ser um momento em que você constitui a família, cumpre aquela tarefa, etc. Não é? Mas, por outro lado, o que Jesus diz é: olha, a separação, né, o divórcio, é dureza de coração. Ora, então como é que a gente resolve esse dilema? Não é? A grande questão se a gente pensar em outras experiências, né, que a gente se afasta das pessoas, mas não necessariamente é, 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 mandou ela embora, né? O É. afastar, né? Corporalmente, às vezes até de projetos de vida, não necessariamente quebra o laço, Despedir o outro. não necessariamente quebra o laço entre as pessoas. Isso que é Aham, importante pensar, não é? Assim isso. como uma amizade em que a pessoa vai e tal, e você não quebra aquele laço, né? E, ao contrário, você pode, com qualquer pessoa, dizer: meu amigo, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. É verdade. Quebrou o laço, quebrou o laço, né? O que Jesus diz quando ele fala não separeis o que Deus juntou é que todos nós vamos constituir, em algum momento, uma grande família universal, unidos, unidos pelo amor, pela capacidade de tolerar, suportar, perdoar, compreender, né, uns aos outros. Mas isso não tem nada a ver com necessariamente viver um do lado do outro a vida inteira, porque a vida inteira, a gente só fala a vida inteira do ponto de vista material. Porque do ponto de vista espiritual, não tem nenhum sentido isso. E a É gente tem que verdade. fazer A uma não análise do ser, ponto de vista não como espiritual, não do marido e ponto de vista mulher, mas material. seria. Isso, Eu claro. acho bem interessante essa sua abordagem, vou te dizer, diferente do que eu havia até pensado inicialmente. Porque o que você está dizendo é que até saindo um pouco, saindo não, mas ampliando a nossa reflexão da situação restrita do encontro de almas num casamento, você está falando de de um programa de encontro de almas
família universal, exercício do amor em qualquer dimensão das relações que nós estejamos vivendo, não é? Sim, E isso é o exercício das virtudes na nossa vida. sim, o casamento, ele é só uma expressão disso. Ele é uma expressão para que a gente cumpra uma finalidade, a finalidade que a gente tratou. Se a gente entender que o casamento tem essa finalidade divina, a gente muda a nossa perspectiva sobre o casamento. Isso é bom. Não é? A gente muda a nossa finalidade, a nossa leitura do casamento, porque a gente deixa de ter uma ideia de que o casamento é necessariamente, né, uma programação que nos amarra a uma pessoa e que a gente tem que ficar amarrado com aquela pessoa. Não que a gente queira mal àquela pessoa, não é isso, não é isso. Mas é que a vida é feita de muitas finalidades. Essa é uma finalidade que a gente tem na nossa vida, mas a vida é mais ampla, é maior, não é? É a questão do tempo, né? O Sim, tempo claro, aí, claro, como claro, a gente comentou, muito claro. bom E esse como a toque gente bem vai... diferente. Vai me Sim. fazer refletir um bocado. Ué, quem faz a gente refletir são os textos. A gente está lendo aqui o que está no texto, né? Aham. Muito bom. Do texto, mais alguma coisa você chamaria atenção? Eu acho que tem aqui do texto ainda dizer Sim, que a gente tem as duas questões, né? O adultério e o repúdio, como, sim. como expressões também do divórcio, né? Eu acho que o repúdio é quando a pessoa diz, olha, não te quero mais, vai embora, e aí está consolidada a própria ideia de que ali, em algum momento, não houve caridade, não houve respeito, não houve, né? O que houve foi dureza de coração. E o adultério, eu acho que é importante a gente considerar do ponto de vista que a gente tinha comentado nos capítulos anteriores, quando fala do adultério, né? Da pureza do coração, né? O problema do adultério é a falta de pureza do coração, quer dizer, você modifica o sentimento. O problema do adultério é modificar o sentimento. Esse que é o problema do adultério, porque o adultério é quando aquilo que estava puro foi contaminado, então foi adulterado, O certo? sentimento O adulterado. sentimento, Isso é exatamente, delicado, Pedro. exatamente. Então, o Isso é bem adultério, delicado. né? Ué, mas você pode, qual comentário você quer fazer? Você pode, né? Não, não, eu não pensei sobre isso, não. A questão do adultério é mais para mim, ainda está na fragilidade da vivência do amor, né? A situação de adultério muitas vezes está em você ver em outra pessoa o que você achava que via na primeira, ou seja, é a fragilidade. Nós ainda somos muito frágeis Aham, nesse nosso exercício de amor. E muitas vezes, aí o que acontece? É o interesse pessoal. Porque você pensando numa possibilidade de felicidade com um terceiro, você desconsidera o sofrimento de um segundo com é, quem você estava comprometido. É dureza de coração também, porque, na verdade, você está colocando em primeiro lugar o interesse pessoal, o seu isso, desejo de isso. felicidade. Não é Ai, mas eu não verdade? posso terminar de falar sobre essas coisas sem fazer um último comentário. Diga. É, questão 819 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os Sim, direitos do homem e da mulher, não é? E aí, a Kardec pergunta se com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher. Não importa aqui, para mim, exatamente essa pergunta e a resposta. Mas na sim. resposta, os espíritos vão falar alguma coisa que nos interessa aqui. Eles vão dizer assim: a ambos, homem e mulher, o dever de se ajudarem mutuamente a fim de suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Opa.
embora não esteja relacionado diretamente ao casamento, porque ele não está dizendo aqui que as pessoas casadas, né? Ele está dizendo que as pessoas devem fazer isso. A gente poderia, fazendo uma inferência aqui, né? Dizer que também no casamento, além da afeição mútua, está a gente poderia considerar essa ideia de cumprimento do dever. Não é o cumprimento do dever nesse sentido, né? De ambos auxiliarem um ao outro a suportarem as provas de uma vida cheia de amargor. Nossa, mas a gente vai terminar com amargor? Ah, não. Não, a gente não está terminando com amargor. A gente está terminando com a ideia de uma solidariedade entre as pessoas. Isso que é importante. É a solidariedade. Isso. É você olhar para o outro e dizer assim, puxa, eu caminhei tanto com essa pessoa, né? Né? Eu tenho dificuldades, essa pessoa tem dificuldades, então, né, que a gente seja um amparo um para o outro. É isso aí. É bonito e é desafiador. Nós temos certeza, eu tenho certeza, Pedro, que a nossa conversa vai despertar naqueles que nos acompanham fraternalmente muitos conflitos, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas é bom lembrar que esses questionamentos que nos provocam a reflexão são abençoados, né? E que dia virá em que nós seremos aqueles seres de amor e de cuidado, né? Abraçando a todos os que vêm pelos caminhos da vida conviver conosco e, quem sabe, um dia priorizando felizes a felicidade deles. Sim. Muitas vezes pelo sacrifício da nossa própria, não é verdade? Sacrifício do interesse pessoal, né? Sacrifício do interesse pessoal. Muito bem, vamos terminar por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade dessa conversa, pedindo a Deus que nos abençoe essa semana, a nossa casa, a nossa vida, abençoe a todos aqueles a quem pensamos nessa hora, que Deus nos abençoe nas nossas escolhas, nas nossas decisões, né? Para que a gente possa construir um futuro de felicidade, não um futuro de ventos e tempestades para a gente, né? Isso, mais compromissos, né? É isso aí, ó. É isso aí. Grande abraço, obrigado, tchau. Valeu.